Olá pessoal, eu sou o pastor Ademir, seja muito bem-vindo ao canal Cultura Reformada e à playlist Pregação Reformada. Aqui você encontra pregação reformada todos os dias, pregação fiel, edificante. Por isso, se você está chegando agora no canal, já aproveita e se inscreve marcando o sininho das notificações para você não perder nada que produzimos aqui. Dá o seu joinha porque ajuda muito o canal, tá certo? E você gostou do vídeo, da pregação que você assistiu? Comenta e também recomenda para todo mundo que você conhece. Convida todo mundo aí para também acompanhar o canal Cultura Reformada. Aí detalhe, assiste o vídeo até o final, porque depois da pregação eu volto para te atualizar sobre toda a programação de nosso canal. Tá combinado assim então? Sem mais enrolação então, bora pra pregação. Roda a vinheta. Hoje nós vamos ouvir mais sobre a crucificação daquele Salvador encarnado. Então vamos voltar ao texto de Mateus 27 para relermos versículos 45 a 49. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam: Ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo-a embebido de vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, abençoa a leitura da Tua Palavra, Senhor, para que nós sejamos abençoados por ela, sejamos surpreendidos pelo poder dela e do Espírito Santo usando em nosso coração. Que o Senhor nos humilhe e nos exalte em Cristo Jesus, assim como também Cristo foi humilhado na morte e exaltado em sua ressurreição. Nós pedimos isso, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amada congregação do Senhor Jesus Cristo, nós vamos usar as próximas pregações da noite, hoje e os próximos 2 domingos, para nós meditarmos sobre a crucificação de Jesus com base em Mateus capítulo 27. Nós não vamos tratar todo o capítulo, mas nós temos um foco sobre alguns sinais que marcaram o momento da crucificação do nosso Salvador Jesus. Então, nessas pregações nós trataremos sobre 3 aspectos específicos da crucificação: sobre as trevas, que serviram como sinal do juízo de Deus contra os nossos pecados. Trataremos ainda sobre o último grito de Jesus como sinal da morte vicária. E no terceiro domingo, no último domingo desse ano, nós trataremos sobre os sinais do véu do templo se rasgando e da ressurreição dos santos, como sinais dos benefícios que a morte do Salvador Jesus Cristo proporcionou a todos os crentes. Hoje nós vamos focar nas trevas como sinal do juízo de Deus contra os nossos pecados. E o versículo principal é o versículo 45. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. O Evangelho de Marcos, irmãos, indica que a crucificação de Jesus aconteceu às 9 horas da manhã. 9 horas da manhã, no calendário de Israel, equivale à 3ª hora do dia. Essa era a hora onde normalmente, lá no templo, estava acontecendo o sacrifício matinal, um sacrifício que nós vemos referências a ele, várias passagens do Antigo Testamento, Êxodo 29:40, 2 Reis 3:20, 16:15, o Salmo 141, versículo 2, Ezequiel
46, versículo 13. Era a hora que marcava o início das atividades do dia, e esse momento era marcado com a morte do primeiro cordeiro, a morte do segundo cordeiro no final da tarde, às 3 horas da tarde, a hora que Jesus expirou na cruz. Nós veremos isso na terceira pregação. Nessa mesma terceira hora do dia, era a hora que aconteceu aquele fenômeno de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu e foi ouvido e visível o derramamento do Espírito Santo, que também aconteceu na terceira hora do dia. Então, desde as 9 horas da manhã até o meio-dia, então da hora terceira até a hora sexta, aconteceu tudo o que nós vemos relatados nos evangelhos. Se você pegar Mateus, Marcos, Lucas e João, tudo que os evangelhos estão registrando que aconteceu na crucificação, basicamente aconteceram nessas 3 primeiras horas da manhã, da 9 ao meio-dia. A zombaria daqueles que passavam pelo Gólgota, Mateus 27, versículo 39, o desprezo da liderança de Israel, que também estava presente à crucificação, Marcos registra isso no capítulo 15, versículo 39, a conversa que Jesus teve com um dos malfeitores crucificado ao seu lado, que Lucas registra no capítulo 23, versículo 39 a 43, e a recomendação que Jesus dá ao discípulo amado para que ele cuide de Maria, sua mãe, que estava ali ao pé da cruz. Todas essas narrativas se encaixam dentro dessas primeiras horas da manhã, das 9 horas da manhã até o meio-dia. Mas são as próximas 3 horas que nos interessam para a pregação dessa noite aqui. Já era próximo do meio-dia, quando as trevas começaram a dominar toda a terra. Desde o meio-dia até as 3 horas da tarde, tudo se fez trevas. Esse é aquele período do dia onde normalmente o sol incide com a maior força, mas naquele dia o sol foi vencido pelas trevas que tomou conta de toda a terra. Qualquer pessoa familiarizado com a Bíblia vai se lembrar de um grande acontecimento no Antigo Testamento, onde algo muito semelhante aconteceu, onde as trevas também tomaram conta de toda a terra, mas nesse caso, de toda a terra do Egito. Está lá em Êxodo capítulo 10, versículo 21 a 23, foi a 9ª praga que Deus enviou contra o Egito. Você vai ler nesses versículos 21 a 23 que quando as trevas tomaram conta do Egito, ninguém saía de casa. Não existia movimentos nas ruas. Tudo estava parado. Porém, nós também vamos ler que, a despeito de toda a terra do Egito estar sendo tomada por trevas, um bairro afastado, né, o lugar de Gósen, onde o povo de Israel estava residindo naquele momento, lá a luz continuava normalmente, lá a vida continuava normal. Então, naquele momento, Deus fez uma distinção entre o seu povo e o povo do Egito, entre o seu povo e os demais povos que não pertencem à aliança de Deus. Mas notem que agora o que está acontecendo na cruz, apesar de nos remeter a esse acontecimento lá no Egito, ele se dá de um modo diferente. Porque agora as trevas não estão fora de onde o povo de Deus está habitando, mas as trevas estão dominando exatamente a terra onde o povo da aliança estava residindo. Então veja que dessa vez Deus não está fazendo uma distinção entre o seu povo e o restante dos povos, porque Deus está vindo para cobrar o pecado, inclusive o pecado do seu povo. Porque em relação ao pecado, a Bíblia é muito clara, não há distinção entre judeus e gregos. Não há distinção entre crentes e descrentes. Nós não somos
menos pecadores do que os demais pecadores que não conhecem ao Senhor Jesus Cristo. Todos pecaram, todos foram destituídos da glória de Deus, e todos carecem da glória de Deus. Por isso, agora eram os israelitas mesmos que estavam provando aquilo que no passado foram os egípcios que experimentaram. Eles não podiam sair de casa, as ruas estavam vazias, não se via movimento. Tudo isso continuava normal lá fora, mas não em Israel. E na cruz, o silêncio dominava. Nenhum dos 4 evangelistas registra absolutamente nada que tenha sido falado ou acontecido nessas próximas 3 horas que as trevas dominaram sobre toda a terra de Israel. Ao redor da cruz nada acontecia, nada se movia, não havia conversa. A sensação era de uma completa solidão e de completo abandono, inclusive para o Salvador Jesus Cristo. O momento mais doloroso na vida do nosso Salvador havia chegado. O momento que ele havia previsto, em certa medida antecipado, quando estava no Getsêmani, cujo momento a agonia lhe feriu a alma de tal maneira que sangrava como suor caindo em terra, que suava como sangue caindo em terra. Jesus já havia experimentado durante toda a sua vida tudo que os pecadores costumam passar. Mas agora, na cruz, ele tomou sobre si as nossas dores. Agora na cruz ele está carregando sobre si as nossas iniquidades, conforme Isaías 53, versículo 4 nos fala. Aquele que não cometeu pecado, se fez pecado por nós, e agora estava na cruz, absolvendo sobre si mesmo o pecado do seu povo. E nós sabemos muito bem, irmãos, que Deus não suporta o pecado, nem mesmo o pecado do seu povo. E Deus não suporta nem mesmo os pecados que o seu filho estava carregando sobre si. O pai não podia olhar para o seu filho naquele estado miserável que ele estava por causa dos nossos pecados. Por isso, as trevas que vieram sobre a terra e sobre Jesus era a testemunha mais horrenda de que naquele momento Jesus não podia contar com a presença do seu Pai, nem mesmo com o consolo dos servos angelicais que em outros momentos foram enviados para consolá-lo nos momentos das maiores angústias que ele experimentou. Agora não. Agora ele estava só, abandonado, carregando sobre si os nossos pecados e recebendo sobre si todo o peso da ira de Deus contra os nossos pecados. O Pai foi inflexível com Jesus. Quando Jesus escolheu assumir o nosso lugar na cruz para receber o castigo em nosso lugar, o Pai não diminuiu em nada o cálice da sua ira que estava destinado contra os nossos pecados, mas ele derramou sobre o seu Filho Jesus Cristo todo o cálice da sua ira. Jesus estava sofrendo o inferno ali na cruz. Esse cenário de trevas e de abandono, como também o horror que Satanás infligiu sobre o seu corpo e sobre a sua alma na cruz, foram previstos no Salmo 22, o salmo que eu convido você a abrir nesse momento. Nós ainda não temos como cantar uma versão dele aqui,
Vamos dar uma olhada breve nesse Salmo 22, um salmo de Davi, porque esse salmo, ele é um salmo profético, porque ele descreve muito mais do que aquilo que Davi passou nessa vida. Muito mais do que qualquer coisa que aconteceu com Davi é descrito nesse salmo, o que avança para uma época e para o tempo onde o Salvador prometido assumiria esse salmo sobre si mesmo, levando ao cumprimento. Portanto, esse salmo de Davi não é um salmo que descreve qualquer realidade de Davi, mas que apontava para o Salvador Jesus Cristo, como nós vemos que o próprio Jesus demonstrou isso, citando esse salmo quando ele estava na cruz. Então veja que o cenário de trevas e de abandono é mencionado já nos primeiros versículos 1 e 2, Deus meu, por que me desamparaste? Porque se acham longe de minha salvação as palavras do meu bramido? Deus meu, clamo de dia e não me ouves, clamo de noite, porém não tenho sossego. E avancem para o versículo 6, 7 e 8, e veja que o Salmo também previu a angústia que Jesus sofreria, o desprezo que Jesus sofreria. Versículo 6, 7 e 8, mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Confiou no Senhor, livre-o, ele. Salve-o, pois nele tem prazer. E você se lembra que essas foram as palavras repetidas mais de uma vez, tanto pela liderança, como pelo restante do povo, e até mesmo pelos malfeitores que estavam crucificados ao lado de Jesus. Versículo 38 a 44 de Mateus 27. O Salmo também previu a angústia que a solidão ia causar na alma do Salvador Jesus Cristo. Versículo 10 e 11. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe tu és o meu Deus. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima, e não há quem me livre. Versículo 19. Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim, força minha, apressa-te em socorrer-me. Veja que durante esses momentos em que o abandono estava causando aflição em Jesus, ele reage basicamente como Isaías 53 previu, que como ovelha muda, ele seria levado ao matadouro, porém não abriria a sua boca. Então Jesus permaneceu como essa ovelha em silêncio, porém confiante no Deus que estava derramando o cálice da ira sobre ele. Volte aos versículos 3, 4 e 5. Veja a confiança de Jesus. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e o livraste. A ti clamaram e se livraram, confiaram em ti e não foram confundidos. O Salmo também previu a fúria daqueles que estavam cercando o Senhor Jesus Cristo. Versículos 12, 13. Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. Contra mim abrem a boca, como faz o leão que despedaça e ruge. E o versículo 20, versículos 20 e 21, livra a minha alma da espada e das presas do cão a minha vida. Salva-me das fauces do leão e dos chifres dos búfalos. Sim, tu me respondes. O Salmo também previu as dores que acometeriam o corpo do Salvador Jesus Cristo. Versículo 18. Versículos 14 e 15. Derramei-me como água e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro em mim.
secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. Versículo 16, 17 ainda: cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeiam, transpassaram-me a mão e os pés. Posso contar todos os meus ossos, eles me estão olhando e encarando em mim. E por fim, o Salmo previu inclusive o desprezo à realeza de Jesus, quando eles rasgaram as vestes de Jesus em pedaços e repartiram entre si como se estivesse repartindo o seu reino. Versículo 18: repartem entre si as minhas vestes, sobre as minhas túnicas deitam sorte. Esse é o versículo 35 de Mateus 27. Notem, irmãos, pela descrição do Salmo 22, que o inferno estava cercando Jesus. Os horrores infernais, dores sem conta, aflição inimagináveis, sem que houvesse ninguém para socorrer, sem que Deus o ouvisse, sem que os anjos viessem para consolá-lo. Mas essa é a perfeita descrição do inferno, porque no inferno ninguém vai contar com a face graciosa e bondosa de Deus. No inferno não tem isso. Jesus suportou o inferno pacientemente. Jesus provou cada aspecto do inferno em seu sofrimento, em sua angústia, em seu abandono, mas ele fez isso com propósito. Ele fez isso por você. Ele fez isso porque ele pensava em você. Ele não fez isso por si mesmo, mas para salvar vocês, e com a salvação de vocês promover a glória de Deus, que estava prevista desde a fundação do mundo, em ser glorificado no seu povo. Amados irmãos e irmãs, o Filho de Deus sofreu todo o desprezo contra a divindade, todo o ódio dos homens contra a lei, contra a vontade de Deus revelada nas Sagradas Escrituras. Suportou toda a violência dos homens contra a criação de Deus, aquele que foi feito imagem e semelhança de Deus. O Senhor sofreu todas as ofensas, angústias e dores do inferno por vocês, que são feitos imagens e semelhança de Deus. Mesmo tendo sido gravemente afetados pelo pecado, Cristo Jesus em vocês está refazendo essa imagem de Deus que foi perdida por causa do pecado. Satanás explorou toda a corrupção do coração humano para descarregar o seu ódio sobre o Salvador Jesus Cristo, e o fez de um modo inimaginável nesses últimos momentos da vida do Salvador. Satanás já havia levado Judas Iscariotes a trair o Salvador, o seu amigo, aquele que comia com ele no mesmo prato, e que acabou levantando contra ele o seu calcanhar, e o traiu vendendo por 30 moedas de prata. Satanás havia corrompido o coração da liderança de Israel para não conseguir enxergar através daquele manto de carne a divindade que havia se revestido de carne. E por causa disso, esses líderes de Israel, não reconhecendo em Jesus nada além de um impostor, criminoso, desordeiro, à custa de julgamentos injustos, executados contrariamente à lei, durante a noite, condenaram injustamente o Salvador Jesus Cristo.
Mas não satisfeito, Satanás corrompeu o coração da multidão que poucos dias antes tinha aclamado a entrada de Jesus em Jerusalém, jogando plantas no meio do caminho e gritando: bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana. Mas essa mesma multidão agora, corrompido o seu coração por Satanás, grita para que fosse condenado aquele que era chamado rei dos judeus, em troca de um malfeitor declarado. Na cruz, Satanás continuava incitando as pessoas à zombaria, ao desprezo, ao ódio, à violência contra o Salvador Jesus Cristo. O sofrimento que o inferno reserva a todos os ímpios e bons é insuportável. É insuportável. O inferno é algo tão terrível que a Bíblia usa várias linguagens para tentar descrever a natureza terrível do inferno, falando sobre um verme que não morre, sobre um ranger de dente de alguém que está em contínua agonia. O inferno é o resumo das dores mais terríveis, sem alívio, sem fim, sem ninguém para consolar. Isso é tão terrível que nem Jesus aguentou. Até o Salvador Jesus gritou: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus cita as primeiras palavras do Salmo 22 para cumprir em si mesmo o inferno que estava proposto para conquistar a salvação do seu povo. Jesus cumpriu o Salmo 22. Se você vai ler o Salmo 22, nós vamos voltar para ele nas próximas pregações, não termina com um abandono. Mas não houve resposta a Jesus na cruz. O Pai não o respondeu. Nenhuma legião de anjos foi enviado para proteger Jesus, já que ele tinha chegado no último momento, como Abraão, quando estava prestes a sacrificar Isaque, o anjo bradou do céu: não faça tal coisa. Mas não chegou uma voz salvadora para livrar o nosso Salvador da morte. Jesus continuou abandonado na cruz, continuou sofrendo os últimos minutos da sua vida aqui nesse mundo. Ele estava vendo a sua alma sendo derramada na morte, conforme Isaías 53:12 disse, sem que houvesse quem lhe socorresse. A única coisa que nós lemos em toda essa narrativa, versículos 47 a 49, é de um solitário que, quando viu Jesus gritar: Eli, Eli, lama sabachthani, ele correu, versículos 47 a 49. Alguns dos que estavam ali ouvindo isso diziam: ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja, e tendo embebido em vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. Somente um solitário, que ao que parece, movido de alguma compaixão pelo estado miserável que aquele homem, por mais culpado que ele fosse, não mereceria estar passando por aquilo. E movido de alguma compaixão, aproximou o vinagre à sua boca na tentativa de aliviar minimamente as suas dores. Mas ele foi logo impedido pelos demais, que, pensando erradamente que Jesus estava chamando por Elias, porque não compreenderam o idioma. Jesus falava aramaico, e
há alguma semelhança, mas sendo aquelas pessoas de fala latina e nada conhecendo sobre o idioma aramaico, confundiram o nome, o clamor de Jesus, Deus meu, com Eli. Se você vai pegar Marcos lá, Marcos tem uma pequena variação que deixa o aramaico ainda mais claro. Lá nós lemos sobre Eloi, enquanto que aqui é mais hebraico mesmo, hein? Eli é a forma hebraica para Deus meu, Eloi é a forma aramaica, mas eles confundindo, achando que Jesus estava clamando por Elias, interromperam o ato de compaixão daquele solitário, para deixar que Jesus continuasse agonizando e na sua falsa esperança por um Elias que eles não acreditavam que viria. Mas mais uma vez, para demonstrar o seu desprezo, sua falta de consideração e de amor. Eles esperaram que alguma coisa acontecesse, mas nada aconteceu. O grito de Jesus continuou sem resposta. Jesus permaneceu abandonado na cruz, sofrendo horrivelmente, enquanto o seu sangue escorria do seu corpo. Mas mais uma vez, lembre-se que Jesus sofreu o abandono da cruz e todo o sofrimento para que vocês hoje estivessem aqui ouvindo a sua história. Jesus sofreu e foi abandonado para que vocês pudessem vir aqui hoje na condição de filhos de Deus, adotados por meio de Jesus Cristo e da obra que Ele realizou na cruz do Calvário. Irmãos e irmãs, vocês estão aqui hoje porque Cristo removeu o inferno de cima de vocês. Vocês não precisam ter medo do futuro, porque Jesus já suportou o inferno que estava destinado a cada um de vocês. Por isso, queridos irmãos e irmãs, deem graças a Deus quando vocês passarem por todas as provações dessa vida, porque nada do que vocês passam se compara ao inferno que o nosso Salvador Jesus suportou e que está destinado a todos os que não creem nele. Louvem a Deus quando vocês passarem por todo tipo de sofrimento e de provação, na confiança de que vocês, no seu corpo, carregam o resto das aflições de Cristo. Louvem a Deus, porque todo sofrimento presente, irmãos, por mais duro que pareça, por mais horrível que pareça, todo ele é suportável com o auxílio da bondade e graça do nosso Deus. Mas vocês sabem que o inferno é insuportável, porque neles os ímpios não contarão com a graça nem a bondade de Deus. Amém. Não esquece não de cooperar com o canal, se inscrevendo e marcando o sininho e dando seu joinha, tá certo? Aproveita logo e escolhe alguns vídeos aqui da tela para você acompanhar e continuar aí aproveitando o conteúdo do canal.